O que é o reino dos céus para os irmãos? O pastor que começa, não. Irmãos, como nós somos três, e logicamente, como disse aqui o irmão Max, eu não sou o bambambam de Jesus, não sou mesmo, mas como eu preparei só algo aqui rapidamente para os irmãos, o que é o reino dos céus? Romanos capítulo 14, o versículo 17 está escrito assim, ó: o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando o reino chega, nós nos tornamos agradáveis a Deus e aceitos diante dos homens. 17 e 18 de Romanos, do capítulo 14. Logicamente, falar em poucas palavras o que é o reino dos céus, nós não vamos conseguir descrever nunca o que é o reino dos céus. Sabe por quê? Nós não vivemos ainda ele completamente. Nós não estivemos lá no reino do céu como o Senhor Jesus esteve. Não adianta os homens, por mais sábios que sejam, por mais escritores, inteligentes, estudados que sejam, querer descrever uma coisa que ele não viveu. Tudo que o Senhor Jesus falou, ele conhecia de perto. Como eu sempre disse, as parábolas que o Senhor Jesus falou, para nós eram parábolas, para ele viu acontecer. Desde o início, nós estamos lendo Gênesis aí. Eu vou fazer um convite aqui à parte. A irmã Ediana criou um grupo para os jovens lerem a Bíblia toda nesse ano ainda. Cabe jovem e não jovem também, ou só jovem, irmã Ediana? Pode ser não jovens também, quer dizer, pode ser casados. Quem quiser participar desse grupo, é o terceiro dia agora, que estamos no capítulo 22. E quem tiver dúvida, vá perguntando. Eu estou ali para responder as perguntas, estou lendo também. Eu estou bem mais adiantado que alguns, que eu creio que eu tenho mais tempo que alguns. Então eu leio mais. E por ter aprendido leitura dinâmica, então eu tenho uma facilidade grande. E depois de dezenas de vezes ter lido a Bíblia, fica mais fácil ainda, para a gente saber o que está lendo, que a gente... Mas cada vez que a gente medita, irmãos, nessa palavra, é ótimo. Se você quiser participar, eu estou te convidando, juntamente com a irmã Diana, a fazer parte do grupo de leitura da Bíblia. Já pensou se todo crente que conhecesse a Bíblia, que tivesse lido a Bíblia pelo menos uma vez no ano? Ou pelo menos uma vez na vida? Seria muito bom para todos nós. Quando eu estou falando de reino de Deus, que o Senhor Jesus vivia as situações, eu estou dizendo, inclusive, lá no livro de Gênesis, tem algo interessante. Quando Adão foi criado, e Eva também, o Max frisou muito bem que o que ele perdeu foi a comunhão com o Senhor, por causa da desobediência do pecado, da desobediência, pecado da desobediência. Mas eles viviam de que forma? Nus, na presença do Senhor. Eles estavam nus. Quando eles caem, cometem o seu erro, cometem o pecado, desobedecem à voz do Senhor, então eles fazem folha de figueiras, para que pudesse assim cobrir as suas vergonhas. Mas logicamente, irmãos, quando eles são expulsos do jardim do Éden, o Senhor, ainda na sua infinita misericórdia, faz para eles, vamos dizer assim, o primeiro costureiro, o primeiro alfaiate da Bíblia é Deus. Ele faz para eles túnicas de pele de carneiro, e o primeiro sacrifício também foi do carneiro. Quando Deus faz isso, o que Deus estava mostrando ao homem? Primeiro, o homem na presença de Deus, é porque o irmão Max comentou isso aqui, eu vou falar, vamos dizer assim, lá fora está frio, aqui está quente, não é? Mas o homem na presença de Deus não sente frio, não sente fome, não sente sede, ele só quer ter mais do Espírito Santo. É isso que acontece com a nossa vida. Então o Senhor sabia que quando ele se ausentasse, agora que ele estivesse conversando com Adão, mesmo que fosse para puni-lo, Deus ainda usa de misericórdia com ele e faz essas túnicas primeiro, então, porque Deus sabia que agora, aquele corpo que andava nu, sem nada, ele precisaria agora de estar coberto, e com pele de carneiro para aquecer bastante, porque ele fez frio e calor, e ele sabia muito bem disso. Segundo, era a questão moral, diante de Deus.
As túnicas que o Senhor fez, pele de carneiro. Imagine agora que o Senhor disse que era para fechar, vamos dizer assim, para cobrir as vergonhas do homem. Ele viu que a folha de figueira, como muita gente hoje, usa folha de figueira, só quer tampar a região aqui e aqui, pronto, está tudo certinho. Deus não, Ele fez túnica para o homem e para a mulher, para cobrir a vergonha. A parte moral também estava acompanhando, ou quer dizer, acompanhando Deus. Deus estava preocupado ainda com a parte moral, porque Ele tinha certeza, como Ele disse a Satanás, a Adão, a Eva, não é? Como Ele disse, o Filho do Homem vai se levantar de novo, Ele vai ferir a cabeça da serpente, ela vai tentar lhe ferir o calcanhar, mas vai ser ferida na cabeça. Então o Senhor sabia o que? E, logicamente, na sua presciência, saber com antecedência aquilo que vai acontecer, o que pode acontecer. Deus sabe de todas as coisas da nossa vida. Ele conhece quando nós seremos quebrantados, em que parte nós seremos quebrantados, o que nós estamos precisando. E Ele sabia que Ele, dando a oportunidade novamente ao homem, o homem enxergaria novamente que esse Deus é santo, é puro, não aceita imoralidade. E, logicamente, Ele conhece as nossas fraquezas. Deus regava a terra, mas foi preciso então que agora o homem trabalhasse. Aquilo que ele não fazia, agora ele tinha que fazer. Deus fazia nascer plantas, o homem não precisava plantar, mas através do pecado, isso precisou acontecer. Então nós queremos, só com isso, irmãos, dizer que, desde o livro de Gênesis, o reino do céu já está implantado, ou plantado no nosso meio. Era a misericórdia de Deus para com os seus, para com aqueles que estariam na sua presença. Então observa que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não adianta, pode comer as coisas, vamos dizer assim, mais chiques dessa vida. Pode ter os néctares mais caros deste mundo, mais preciosos deste mundo, as bebidas que às vezes a gente já não deve beber mesmo, mas aquelas mais caras que existem, também não vai fazer diferença, porque o reino de Deus não traz isso para a gente. O reino de Deus traz justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus, primeiro, é justiça. Quando nós cometemos injustiça, você pode ter certeza, Deus não está neste negócio. Preste bem atenção nisso aqui, que Deus pode trabalhar no seu coração nessa parte primeira. O reino de Deus só está em um coração e uma vida quando há justiça da sua parte. E nós precisamos fazer justiça, ainda que venha doer, ainda que tenha, como disse a irmã Selma, perdoar ou pedir perdão, todas as duas coisas muito difíceis nessa vida. Mas quando nós precisamos, irmãos, de fazer justiça, nós precisamos fazer essa justiça, porque o reino de Deus, primeiro, é justiça. Ele quer que a justiça seja aplicada. Ah, mas eu amo tanto essa pessoa, mas a justiça precisa ser aplicada. Como disse a irmã Selma aqui a respeito da filha, não é? Qual é a frase mesmo, irmã Selma? Vou te edificar com a vara. O que Deus fez com Adão e Eva? Com o castigo. Vamos dizer assim, Ele estava edificando aquelas vidas e dando a eles novamente a oportunidade de um dia estarem com Ele. E nós, através do Senhor Jesus Cristo. Então o reino dos céus primeiro é justiça, irmãos. Tudo que estiver fora de justiça, você pode ter certeza, Deus não está neste negócio. Que nós possamos meditar nisso. Porque nós somos mestres em cometer injustiça. Somos mestres em apontar o dedo quando deveríamos estender as mãos. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é justiça, é paz. Você já parou para pensar se tudo que você está fazendo traz paz? Tudo que você está vivendo, até mesmo na sua casa, até mesmo na sua igreja, no convívio, no seu trabalho, onde você estiver, nas escolas, faculdades. Você já observou se você traz paz? Você já observou se você transmite paz? Você já observou se suas palavras transmitem paz? O reino de Deus é paz.
Se tem alguma guerrinha por aí, está faltando o reino de Deus. E alegria no Espírito Santo. Essa é a alegria que ninguém tira, irmãos. Ninguém pode mudar, ninguém pode transformar um homem cheio do Espírito Santo para o lado ruim. Porque nós já somos transformados. Porque quando o homem é transformado pelo Espírito Santo, nós entendemos isso aqui. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. É você saber que por mais que alguém possa te ofender, por mais que alguém possa te criticar, apontar você, você vai estar louvando a Deus. Porque o Espírito Santo traz essa alegria e ninguém pode tirar. E aí, completando, porque eu não vou tomar muito tempo, nem me falaram quanto tempo. Não é? Até esqueceram disso, né, mãe? Então, quando o reino de Deus chega até nós, irmãos, nós nos tornamos, duas coisas eu vou falar mais rápido agora: agradáveis a Deus. Primeira coisa, Deus só vai usar alguém se esse alguém estiver agradando a Ele. Sem o Espírito Santo isso não acontece. Sem a paz que o Espírito Santo traz, nós não vamos agradar a Deus. E outra coisa, nós seremos aceitos diante dos homens. Por mais que aquela pessoa não queira, vamos dizer assim, por mais que ele não engula você, ele vai te aceitar. Porque aí o reino de Deus está dentro de você. Então que Deus abençoe. Vou parar por aqui, né, irmão Paulinho? Senão é difícil. Muito bom. Deus abençoe, irmão. Agora vamos para o evangelista, né, irmão Mais? Aleluia, a paz do Senhor para os irmãos. É um prazer estar aqui novamente. O pastor deu uma ótima sinopse. Bom, tudo que o pastor falou que o reino de Deus realmente é justiça. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Bom, eu vejo o reino de Deus, pelos anos de experiência com Cristo, e pela leitura bíblica, irmãos, o reino de Deus realmente é justiça, mas principalmente ele é poder. O reino de Deus é poder. Como assim, evangelista? Bom, notemos, Mateus capítulo 3, começou com João Batista, anunciando o reino, dizendo para todos aqueles que esperavam Cristo, esperavam o Messias, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Realmente responder o que é o reino de Deus agora, não conseguiremos, mas nós já estamos participando dele, irmãos. Estamos participando desse poder. E depois Jesus, capítulo 4, verso 17 de Mateus também, ele começou a anunciar o reino dos céus, dizendo que já era chegado o reino. Quando nós estamos reino, nós podemos perceber o seguinte: o que é o reino? O que nós podemos entender com o reino? Bom, primeiro podemos entender o reino como uma potência, como um poder, como eu já estou falando, como uma soberania. Entendendo assim, podemos prosseguir da onde surgiu o reino. Ou seja, podemos dizer o país, uma nação, não é mesmo? Esse é o reino de Deus. Mas o reino surgiu já desde a antiguidade, como bem empregou o pastor aqui da comunhão de Adão e Eva, que os dois andavam nus, os dois já participavam ali do reino de Deus, da justiça de Deus. Só que nós podemos notar que quando o homem pecou, ele foi destituído desse reino, destituído desse poder. Como assim, irmão Paulo? Olha, notemos o seguinte: Gênesis capítulo 1 diz que a terra estava sem forma e vazia. Mas, irmãos, o poder de Deus já pairava sobre as águas, já se movia sobre as águas. E quem é o poder de Deus para nós hoje? É o Espírito Santo de Deus. Ele já pairava, ele já se movia. Já então, anunciando ali que ali já estava o reinado do Senhor. Deus já reinava absoluto na guarda da terra. Então, irmãos, podemos notar que quando o homem pecou, em Gênesis capítulo número 10, eu notei o seguinte, analisando que capítulo 10, verso 10, que o primeiro homem que se tornou,
que fez um reino, que constituiu um reino, foi Nirode. Dizia ali que o princípio do reino de Nirode foi Babel, o qual Babel foi aonde começou a confusão de línguas. O poder de Nirode foi da caça. E começando a notar isso aí, da caça, por quê? Nirode foi descendente direto de Caim. E eu passei a observar, irmãos, que o poder que Caim tinha foi da caça. E aonde Deus provavelmente não agradou da oferta de Caim. Por quê, irmãos? Porque o que provém uma caça? A caça provém da empleita, da vigia, e até mesmo podemos dizer da covardia, porque pega a sua presa às escondidas. E ali Caim já começou um princípio de um reino, um princípio de poder, quando ele foi oferecer a sua oferta a Deus. Deus simplesmente não agradou, ele agradou mais de Abel, a qual então surgiu, nós sabemos, o primeiro homicídio. E aí voltando então para Nirode, Nirode diz a Bíblia que ele se tornou um poderoso caçador perante a Deus, e foi o princípio do seu reino. E aí podemos notar, depois de Gênesis, e vem então a história da humanidade, muitas nações, muitos reinos se levantaram. Muitos reinos tinham o seu poder, muitos reinos tinham a sua glória, muitos reinos tinham a sua soberania, mas não era comparável com a soberania do que há por vir, que era de Deus. Podemos notar aqui em Efésios, capítulo de número 1, quando Paulo fala que bendito é o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais é o poder, irmãos, vindo diretamente de Deus para nós, que provém do Espírito Santo de Deus. Amém? Mike? Amém, irmãos? O pastor aqui já falou de justiça, paz, alegria. Agora o Paulinho também falou de poder, que é o reino dos céus. Eu tenho uma perspectiva também do reino dos céus, mas lá em Gênesis, com a questão de Adão, que o pastor também já colocou, e ali eu consigo observar o reino dos céus sendo como um governo, uma soberania sobre os seus reinados. Exemplo, nós temos Adão e Eva, criados em imagem e semelhança de Deus, no jardim do Éden, e Deus manda que eles façam o quê? Que eles dominem sobre a terra. Ali a gente tem uma figura de uma autoridade delegada, ou seja, uma autoridade maior, Deus, delegando uma autoridade para uma patente inferior, que seria Adão e Eva. Então, Adão e Eva, naquele momento, eles estavam dentro, quando estavam no jardim do Éden, antes de caírem em pecado, eles viviam o reino dos céus, porque eles estavam debaixo da autoridade de Deus, debaixo do governo de Deus. Se a gente observar a tentação que a serpente fez para Adão e Eva, eles falam exatamente isso. Aqui numa parte diz o seguinte, quando a serpente disse, ela falou o seguinte: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que vocês dele comerem, seus olhos se abrirão. E bem aqui a parte mais importante, que fala assim, ó: e vocês como Deus, e vocês como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O que a serpente ofereceu para Adão e Eva? A subir de patente, a sair debaixo do governo de Deus, ao ter o seu próprio reinado. Na realidade era uma pegadinha de Satanás, né? Na realidade estava trazendo eles para o reino das trevas. Então, só complementando o que o pastor e o Paulo já trouxeram sabiamente: alegria, paz, a justiça e poder. Estar e viver o reino dos céus é viver debaixo do governo de Deus. E quando você está debaixo do governo de Deus, não é as suas vontades, não é o seu querer, é a vontade e o reinado de Deus sobre o homem. Amém. Vamos então para a próxima pergunta. O que é necessário para o estabelecimento do reino dos céus na terra? Oi, eu faço o senhor. Na ordem? Pastor tá fugindo. Bom, primeira coisa para ser necessário, irmãos, João Batista deixou bem claro, bem claro, bem lógico.
arrependimento. Para ser estabelecido o reino de Deus, o homem, aquele que crê em Cristo, tem que primeiramente ter arrependimento. Porque sem arrependimento, não se estabelece governo, não se estabelece justiça, e muito menos se estabelecerá poder. É uma das ênfases para que o reino de Deus possa ser estabelecido. Amém. Só complementando aqui o que eu disse na primeira parte, eu acho que para se estabelecer o reino dos céus, é o homem deixar ser governado por Deus. A partir do homem, nós cantamos muito aquela música, né? Que ele cresça e eu diminua, que ele cresça e eu diminua. Geralmente a gente não sabe a amplitude do que nós estamos cantando. Então, da medida do qual nós diminuímos, tiramos as nossas vontades, a nossa essência carnal pecaminosa, seja o orgulho, seja a mentira, seja a vaidade, seja a prostituição, seja a prepotência, seja o coração serviço que nós temos. Quando nós nos diminuímos, Deus nos preenche. E quando Ele nos preenche, Ele nos governa. E quando Ele nos governa, nós estamos debaixo da vontade dEle e nós estabelecemos o reino dos céus na terra. Ou seja, se nós não diminuirmos e deixarmos Ele nos encher dEle, Ele não vai nos governar. E Deus não governa a pessoa por meio tirano. Ele não chega a pessoa, amarra ela e fala, eu vou te governar. Você tem que se dar ao governo dele, se negando a si mesmo. Por isso que a Bíblia fala, pegue a tua cruz e siga-me. Então, se você não se deixa ser governado, se esvaziando de você mesmo, jamais onde você pisar será estabelecido o reino dos céus. Será estabelecido o seu reinado, a sua vontade. E muitas das vezes o reino das trevas o conduz a essas vontades suas. Glória a Deus. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, irmã Elisângela, aqui, a respeito dessa pergunta, se ela é parecida com essa aqui, que você colocou lá. O que acontece quando o reino chega à terra? É a mesma? Então, a pergunta foi diferenciada aí, né? Mas o sentido é o mesmo. Irmãos, na verdade, faz a pergunta de novo agora, por favor. O que é necessário para o estabelecimento do reino dos céus na terra? O que é necessário para o estabelecimento do reino dos céus na terra? O irmão Paulinho, acho que ele viu escrito aqui, por isso que ele falou. Arrependimento, irmãos. A mesma visão. Então, quando eu coloquei aqui, eu coloquei sim arrependimento e, logicamente, conversão. Arrependimento, mas Paulo explica esse arrependimento. Arrependimento das obras mortas. Daquelas coisas que não edificaram. Daquelas coisas que nós devemos e devíamos deixar para trás há muito tempo e não fizemos. Daquelas coisas que nos tiraram o reino ou nos tiraram do reino, como aconteceu com Adão. Então nós precisamos arrepender dos nossos pecados. E quando eu estou falando de arrependimento, junto com ele vem a conversão. Os estudantes sabem muito bem o que significa essa palavra, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de visão, a metanoia, né? Os teólogos sabem, conhecem essas palavras e bem melhor que eu. Então vamos dizer assim, nós precisamos, irmãos, dessa mudança, para que o reino de Deus se estabeleça em nosso coração. O nosso eu precisa ser morto, precisa ser sacrificado. O que precisa ser crucificado hoje não é Cristo, é o nosso eu. Nós precisamos tirar da mente que eu faço. Eu canto, eu prego, eu sou isso, eu sou aquilo. E vocês têm que deixar, eu tenho que deixar, nós precisamos aprender isso. Cristo tem que fazer por nós. Sem Ele em nossa mente, em nosso coração, não vai haver mudança. Sem Ele não vai haver nada de bom na face dessa terra. Então eu preciso entender que há arrependimento. Porque quando chega arrependimento, irmãos, é porque a luz de Cristo chegou. Nós lemos aí no capítulo que foi deixado pelo Mike, no capítulo 4, versículo 17, que diz que quando há arrependimento, a luz chega. O povo que estava em trevas
viu uma luz. Eles conseguiam agora ver a luz que era Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo chega, irmãos, a palavra dele chega. A palavra dele chega em nosso coração, em nossa vida. Aí discípulos são chamados, viu, cabaneiros? É porque Cristo chegou no coração de vocês. Houve a mudança, houve o arrependimento das obras mortas e houve a conversão agora realmente verdadeira. Às vezes nós estamos 20 anos, 30 dentro da igreja e ainda nós não nos convertemos. Quando nós queremos deixar o nosso eu falar mais, quando o nosso eu fala mais alto, quando não aceitamos isso ou não aceitamos aquilo, mas de uma maneira ignorante, de uma maneira sem lógica, não bíblica, é porque ainda falta conversão. E quando chega o arrependimento, a palavra então começa a ser pregada. Sabe por que o desejo de ser evangelista? É porque a conversão chegou ao coração. O arrependimento das obras mortas chegou na nossa vida. E aí os discípulos são chamados e nasce o desejo de ganhar almas. Ninguém, irmãos, que é impactado pelo Espírito Santo de Deus, ninguém vai ficar da mesma situação que está desde quando se converteu. Ele vai ter um desejo grande de ganhar almas, de viver pelas almas, de sofrer pelas almas. E eu vou dizer um adendozinho à parte aqui. Você sabe, você quer aprender a sofrer pelas almas? Seja pastor de ovelha. Nós não podemos bater como a gente tinha vontade. Nós não podemos falar tudo que nós queríamos falar, não. Há momentos sim que a gente chora. A maior parte dos momentos é orando, para que Deus possa tanto nos moldar, quanto moldar aquela pessoa que é o alvo da nossa oração. Eu tenho dito e vou continuar dizendo, a maior arma ainda está com o crente, joelho no chão. É a nossa maior arma, não adianta você querer lutar de outra forma. O arrependimento é sincero quando você se dobra diante de um Deus sincero. Porque aí você rasga o seu coração, abre esse coração e ele sabe, ele lá em cima vai falar, é a verdade, é isso que você está vivendo, é isso que você está vivendo. Quando você tem a aprovação de Deus na sua oração, o arrependimento então chegou no seu coração. Então o reino dos céus, irmãos, quando ele chega realmente à terra, chega ao nosso coração, você vai ver na história de Jesus, pessoas são curadas, pessoas são libertas, e querendo ou não, a fama corre para toda parte, e a igreja cresce. Foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Tudo que ele disse, olha, arrependei-vos, foi a primeira palavra, porque é chegado o reino dos céus. Quando o reino dos céus chega, a primeira coisa é arrependimento, acompanhado de uma conversão e sincera, de uma mudança de mente. Paulo disse, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quem tem um verdadeiro encontro com o Senhor, vai mudar as suas atitudes, as suas palavras, os seus gestos, as suas vestes, o seu modo de pensar, porque Cristo é que precisa ser entronizado e não o homem. Que Deus abençoe então, mais uma vez aí pela pergunta. Só duas hoje? Só duas. Aleluia, pensei que teria mais um, então amém. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.